Olá, como eu tinha prometido, vou começar uma série de vídeos de um curso para quem está iniciando aí como programador PHP. E nessa série de vídeos eu quero desenvolver com vocês uma loja virtual bem simples, bem básica, mas que dê para entender os conceitos básicos para quem está iniciando aí, literalmente para quem está querendo começar a desenvolver em PHP. E nessa primeira aula eu queria explicar como funciona essas linguagens de programação web, né? No caso específico PHP. Então, para quem quer começar a desenvolver em PHP, antes de mais nada, é importante preparar o ambiente, né? Um ambiente que seria o seu computador. Se você não preparar o seu computador, você teria que ter um servidor, uma hospedagem para poder fazer os testes com os seus arquivos PHP. Então, como que isso funciona? Para você trabalhar com PHP ou outras linguagens web também, né? No caso, o PHP ele é uma linguagem interpretada, e para ele ser interpretado você precisa que o PHP esteja instalado na máquina onde você vai ler esses arquivos PHP. Além do PHP, é necessário também um servidor web instalado, tá? No caso, o mais indicado seria o Apache. Então, como geralmente o pessoal que desenvolve em PHP, eles já utilizam o Apache como servidor web, né? O PHP, que é o aplicativo, né? O programa que interpreta o PHP, e o MySQL como banco de dados. Nessas aulas a gente vai estar usando, né, essas ferramentas também. E para facilitar esse preparo do ambiente que eu citei, a gente vai usar uma ferramenta que faz isso. Existem várias, né? No caso, nós vamos estar utilizando o AMP Server, mas existem outros, tá? O Vertrigo, o EasyPHP, e aí tem vários outros. E o que essas ferramentas fazem, né? Elas facilitam um pouco esse preparo do ambiente, porque se a gente for preparar o ambiente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso instalar o PHP, então eu vou ter que baixar o PHP, instalar o PHP, configurar o PHP, baixar o Apache, instalar o Apache, configurar o Apache, baixar o MySQL, instalar o MySQL, configurar o MySQL. Quando eu instalo o AMP, ele já instala esses 3 itens para mim e já traz pré-configurado. Então ele já vem funcionando com as funções necessárias para você desenvolver uma página web aí usando PHP. Bom, nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a instalação do AMP e o que acontece, né? Como que a gente usa o AMP aí, como que ele fica, onde ele fica, como que abre e tal. E aí nas próximas aulas a gente vai comentando mais sobre isso. Então eu vou tentar fazer os vídeos bem curtos assim, para não ficar cansativo e para dar para entender legal, né, cada item. Então, para instalar o AMP, eu já deixei o AMP aqui na área de trabalho. E basicamente, eu estou usando aqui a versão 2.4, se eu não estou enganado já tem a 2.5. Aí vocês podem baixar a versão mais atual que vai funcionar beleza. Então, para instalar, pode instalar padrão, né? Então, só vou mostrar a instalação até mais para fins de comentário do que eu acredito que dificuldade, porque eu acho que ninguém vai ter dificuldade para instalar o AMP não, é bem simples, tá? Aqui se você quer adicionar um ícone aí na área de trabalho, acho legal adicionar na área de trabalho para ficar fácil de achar ele depois e estar trabalhando com ele, porque vai usar bastante. Então a instalação basicamente é isso, tá? Nest, concluir aí, não tem muito segredo. Feito isso, você já instalou os recursos que você precisa para começar a desenvolver em PHP e você já está com a sua máquina pronta para começar a trabalhar com PHP. Aí agora a gente já pode começar a escrever códigos, é lógico, tem a pasta correta para a gente salvar os arquivos e tudo mais. Isso aí tudo eu vou explicar melhor na próxima videoaula. Nessa videoaula eu vou me limitar só a fazer a instalação aqui do AMP e mostrar o AMP para vocês.
Tá? Então, acabando aqui a instalação, está um pouquinho lenta, mas essa instalação ela é bem rápida, tá? Aí, terminando. Uma coisa que às vezes pode acontecer aqui no AMP, para quem está usando o Windows 7 ou Windows 8 ou 10, às vezes ele pode dar algum problema falando que falta uma DLL. Aqui, ó, é só dar um abrir, tá? Se ele falar que está faltando essa DLL, eu vou colocar essa DLL para download no blog. É só vocês colocarem a DLL na pasta System32, aí se for Windows 32 bits, e na pasta System ou se for Windows 64 bits, que já resolve, tá? Eu tive um problema parecido há um tempo atrás e tinham vários blogs e sites aí pedindo para instalar um aplicativo, uma atualização do Windows, se eu não estou enganado, e no meu caso não tinha resolvido não. Então eu peguei a DLL do Windows 7 e funcionou. Só que uma coisa que eu já testei também e é fato, se você estiver usando o Windows 7, tem que usar a DLL do Windows 7. Então você vai ter que procurar a DLL referente ao sistema operacional que você está utilizando. Eu vou postar do Windows 7 e eu vou postar também do Windows 10, que eu tenho as duas aqui. E aí eu coloco no blog lá para download se alguém eventualmente tiver algum problema. Tá? Na maior parte dos casos aqui geralmente funciona bem. Tá? Então acabamos de instalar aqui o AMP. Acabou de instalar, ele já executa, tá? Aqui eu coloquei para ele criar o ícone, mas ele já executa. Ele está startando o serviço, então ele fica amarelinho, depois verdinho. Se ele ficou verdinho, a instalação correu tudo bem. Se ele ficou amarelinho, é porque provavelmente aconteceu algum problema na instalação de um dos 3 itens. Se aconteceu algum problema, aí a gente vai ter que dar uma pesquisada para ver o que pode ser. Se vocês estiverem tendo problemas, pode ser permissão do Windows ou alguma coisa nesse sentido. Posta aí no comentário que eu tento ajudar, tá? Já enfrentei bastante problemas nesse sentido e às vezes eu consigo ajudar. Bom, feito isso aqui, a gente está com o ambiente preparado. Então, o meu AMP aqui, como ele ficou verdinho, significa que está tudo bem, que ele está startado, todos os serviços funcionando. A gente tem a opção para reiniciar os serviços, para parar todos os serviços, startar o serviço novamente. Aqui tem as configurações e os arquivos de configuração do MySQL, do PHP e do Apache. E aqui tem o diretório www, que é a pasta, né, um atalho, na verdade, para a pasta onde nós temos que salvar os arquivos que nós vamos criar em PHP. Então, se eu criei um arquivo PHP, mas eu não salvei ele nessa pasta, ele não vai ser interpretado. Então, consequentemente, o seu site não vai ser carregado da maneira como ele tem que ser carregado. Tá? Depois eu vou tentar dar alguns exemplos disso. Para ver se isso aqui está funcionando realmente, eu posso vir nesse atalho aqui, localhost, ou pelo navegador que você estiver usando aí, seja ele qual for, é só digitar localhost, que é o endereço de loopback do computador. Ele vai carregar aqui a páginazinha, né, de instalação do AMP, que é muito legal também, ajuda bastante. Né? Ele tem essa função aqui, Your Projects, e aí para cada pasta que você criar lá dentro do diretório www, ele cria aqui uma pastinha para você acessar os projetos. Então ele separa seus projetinhos aqui e fica bem legal para trabalhar. Né? Da mesma forma que você digita localhost e ele mostra aqui, se você digitar 127.0.0.1 também vai funcionar, tá? Que é a mesma coisa. O que acontece, às vezes, se você tiver com algum problema no servidor DNS aí da sua máquina, pode acontecer do localhost não funcionar. Se tiver tudo verdinho, você estiver digitando localhost e não está funcionando, você tenta colocar o http://. Se mesmo assim não funcionar, tenta usar o 127.0.0.1. Beleza? Espero que eu tenha sido claro, tá? Que não tenham ficado dúvidas, tá? Eu acredito que isso é o mais básico, mais simples para a gente começar a desenvolver em PHP. É uma breve introdução só para quem realmente quer começar e não sabe por onde começar. Então essa aí seria o primeiro passo aí desse percurso, tá? Para acompanhar aí as próximas aulas e tudo mais, a gente vai começar um curso de Delphi também. Acessem o blog lá, é só digitar o e-mail no blog, né, opiniãodetudo.com. Lá tem a opção para você inscrever o seu e-mail. Inscreva o e-mail, você vai receber
todas as postagens na íntegra no seu e-mail. Então você não vai precisar ficar acessando o blog a cada nova postagem. Então quando eu postar alguma informação, você recebe ela inteirinha lá no e-mail. Você consegue ver o vídeo direto do e-mail, não precisa ficar acessando o blog, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.